Donald Trump se reúne com Xi Jinping pela primeira vez desde retorno à Casa Branca e líderes discutem tarifas e comércio. Presidente norte-americano autoriza a retomada de testes de armas nucleares, 33 anos após paralisação das atividades. Eleições legislativas na Argentina. Partido de Javier Milei surpreende e presidente ganha apoio no Congresso. Você vai ver também. Com categoria máxima, furacão Melissa atinge Jamaica e também deixa mortos em outros países do Caribe. Meu nome é Fabrício Naitz, que pela próxima meia hora nós vamos navegar juntos pelos principais assuntos do mundo. O JP Internacional está no ar. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O JP Internacional de hoje já está no ar e a gente começa essa edição falando de encontros. Pela primeira vez desde o retorno à Casa Branca, o presidente Donald Trump se reuniu com o líder chinês Xi Jinping em Busan, na Coreia do Sul, na última quinta-feira. Os chefes de Estado dos dois principais países do mundo tinham muitos assuntos a tratar. E a expectativa, que era que a reunião terminasse sem nenhum grande acordo, acabou se cumprindo. O que sobrou para os dois lados? No aspecto comercial, a China se dispôs a comprar mais soja dos produtores norte-americanos e os países fecharam um acordo prorrogável de 1 ano para garantir o fornecimento de minerais de terras raras da China para os americanos, com a suspensão das restrições às exportações. Trump também afirmou que Xi Jinping se comprometeu em frear o fluxo de fentanil nos Estados Unidos. Em troca, as tarifas de 20% que foram impostas a Pequim por conta desse problema devem acabar sendo diminuídas para 10%. Bom, sobre esse assunto, a gente conversa com a professora de Relações Internacionais da SPM, Natália Fingerman. Professora, seja muito bem-vinda ao JP Internacional, você que tem cadeira cativa por aqui. Obrigada, é um prazer estar aqui contigo mais uma vez, Fabrício. Professora, havia já essa expectativa de que a reunião ia terminar sem nenhum grande acordo, foi isso que aconteceu, mas é uma boa sinalização, em meio a essa guerra comercial que se instalou nesse ano, o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping. Há também a expectativa de que novas reuniões aconteçam, muito parecido com o que a gente viu, né, nas reuniões entre os governos dos Estados Unidos e do Brasil. Uma reunião para marcar novas reuniões. O que Estados Unidos e China precisam hoje para estar numa situação de maior favorecimento para negociações? O que eles precisam para estar nessa posição de maior equilíbrio, digamos assim, de posições? Olha, sem dúvida a gente deve ter outras reuniões, né? Talvez não de tão alto escalão, mas no escalão médio, com o objetivo aí de chegar em negociações em relação a outros produtos, mas me parece que esse encontro foi muito importante porque significa uma trégua, mas é uma trégua temporária, né? O próprio acordo prevê uma trégua de 1 ano, com o objetivo de atender principalmente a pressão que os Estados Unidos vinha sofrendo internamente pela questão da soja e também o fato das terras raras, né, o processamento das terras raras não ser algo que os Estados Unidos consiga implementar de maneira tão rápida nas novas, vamos dizer assim, plantas que o governo norte-americano organizou dentro dos Estados Unidos e até mesmo na Austrália, com um acordo que foi feito recentemente. Então, Fabrício, me parece que é uma trégua, mas eu não sei se a gente vai ter um cenário ou uma relação melhor entre Estados Unidos e China nos próximos anos, depois dessa trégua. Fico com dúvidas. A gente tem a seguinte situação, professora: dois países com dificuldades muito grandes de conversar, que se aproximam agora, essa redução nas tréguas, essa redução, nas tarifas. Agora, você destaca, e me parece muito claro isso, que não parece ser algo a longo prazo, né? Então ainda tem uma distância grande entre os dois países, mas que teve ali um certo tipo de acordo, né? A gente viu a questão da soja, principalmente. O governo dos Estados Unidos tinha ficado
muito magoado, vamos dizer assim, porque a China estava comprando soja da Argentina, país que os Estados Unidos estão agora ajudando financeiramente, né, 40 bilhões de dólares. E o secretário do Tesouro, Scott Bessent, sai da reunião falando que há um compromisso de que a China vai comprar 12 milhões de toneladas métricas de soja dos norte-americanos. Isso, a princípio, pode indicar, mesmo que uma aproximação ainda leve, um motivo de descontentamento para o agro aqui brasileiro, por exemplo, para o agro argentino, para esses mercados paralelos? Há motivo de preocupação para mercados emergentes agora em relação à China? Olha, eu acho que no caso do Brasil não é motivo de preocupação, né? O Brasil, a China é um grande comprador do Brasil, aumentou as compras depois das tarifas impostas pelos Estados Unidos e durante esse período, vamos dizer, de disputa comercial com os Estados Unidos, e não me parece que a China fez qualquer tipo de declaração que uma coisa nega a outra, vamos dizer, agora vamos passar a comprar dos Estados Unidos em detrimento das compras que realizamos do Brasil ou da Argentina. A gente não viu nenhum comunicado oficial ou nenhuma sinalização da China nesse sentido. E a sinalização que foi dada, né, da quantidade de soja que a China vai comprar foi trazida pelos norte-americanos. O governo chinês está muito cauteloso em relação aos anúncios, então, do meu ponto de vista, é importante a gente aguardar para ver como é que isso vai acontecer na prática. A gente sabe que aqui a gente tem duas diplomacias, Fabrício, muito diferente em modos de atuação, né? O governo norte-americano é um que gosta de cantar vitória imediata, de postar tudo logo depois, de fazer anúncios e depois fazer novos anúncios, mudando os anúncios. Os chineses, eles têm, né, uma prática até mesmo cultural, né, de Confúcio, que é uma prática que trabalha muito mais ao longo prazo. Então, eles atuam de uma maneira cautelosa, e ainda mais com Donald Trump, que eles sabem, né, que tem uma política externa muito volátil. Me parece que eles estão sendo ainda mais cautelosos do que eles são normalmente. Então, eu acredito que nesse momento o agro brasileiro e o agro argentino ainda não tem nada a se preocupar, porque me parece que a China deve aumentar as compras dos Estados Unidos, mas não aumentar ao patamar que já foi. As relações não estão normalizadas e os chineses não vão retomar todas as compras norte-americanas como já tiveram em algum momento. E quando você fala, professor, em relações não normalizadas, a tarifa média era de 57%, cai para 47% por conta da questão do fentanil que a gente trouxe aqui, mas falando objetivamente, até bem rápido nesse ponto, as tarifas continuam num patamar alto, né? Um patamar impeditivo para o comércio entre esses países, não? Exatamente, as tarifas continuam num patamar alto, as tensões continuam muito grandes. Sabemos que a China mantém um programa de rearmamento militar enorme, e os Estados Unidos, no dia que foi encontrar, não é mesmo, Xi Jinping, fez um anúncio da retomada de testes nucleares. Então, além das tensões comerciais entre os dois países, a gente tem um cenário de tensão bélica. Logicamente, ninguém fez uma ameaça direta, mas se tem uma tensão bélica no sistema internacional. E não vejo nenhuma sinalização, tanto das duas potências como de outras potências importantes, como, né, países da União Europeia, a Rússia, recuando em relação a esse tensionamento que a gente tem visto no sistema internacional. Professora, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, nós tínhamos visto na imprensa americana, no final do mês passado ainda, o Wall Street Journal publicou que o governo chinês estava fazendo um esforço, uma nova tentativa de tentar trazer os Estados Unidos para o seu lado no que diz respeito ao posicionamento sobre Taiwan, fazer com que a Casa Branca declare que é contra a independência de Taiwan, um assunto bastante espinhoso. Donald Trump foi questionado sobre isso depois da reunião e disse que Taiwan não foi pauta da conversa com Xi Jinping. Se é verdade ou não,
é uma outra história. Minha pergunta aqui para você é a seguinte: esse é um assunto longo, a gente já tratou aqui várias vezes, ainda vamos tratar mais futuramente com certeza. É possível a gente ver os Estados Unidos se alinhando à China na questão de Taiwan? Olha, oficialmente, né, os Estados Unidos, eles reconhecem a política da China de uma única nação. Então essa é, vamos dizer assim, a diretriz oficial do governo norte-americano, mas sabemos muito bem que os Estados Unidos mantêm relações próximas com a ilha, e o principal motivo das relações próximas com a ilha é o fato de Taiwan ter a fábrica, a TSMC, que é a maior produtora de semicondutores e nanosemicondutores do mundo. Então, nanomicrochips, que são aqueles que estão presentes nos nossos celulares, nos nossos carros, também em vários produtos da indústria bélica, e me parece que por esse fato, né, por 90% mais ou menos da produção desses microchips serem feitos hoje em Taiwan, não haveria nenhum interesse dos Estados Unidos de fazer uma declaração como essa, né, uma declaração na qual ele venha a romper as relações políticas informais que os Estados Unidos têm com Taiwan e que têm se aproximado ainda mais nos últimos anos, inclusive levando uma sede, né, uma sucursal desta fábrica de Taiwan para ser construída dentro do território norte-americano. Bom, conversamos com a professora de Relações Internacionais da SPM, Natália Fingermann, sempre muito atenciosa aqui com a gente no JP Internacional. Professora, muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Obrigada, até a próxima, Fabrício. Bom, vamos mudar de assunto, vamos girar o JP Internacional de hoje, porque outro assunto que chamou bastante atenção na semana também envolve Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Pelas redes sociais, ele confirmou que o país vai retomar os testes de armas nucleares imediatamente. A gente tem essa publicação que ele fez na Truth Social, sua própria rede social, vamos conferir. Donald Trump disse o seguinte: os Estados Unidos têm mais armas nucleares que qualquer outro país. Isso foi alcançado incluindo uma atualização e renovação completa das armas existentes durante meu primeiro mandato. Por conta do tremendo poder destrutivo, eu odiei fazer isso, mas não tive escolha. A Rússia está em segundo lugar e a China está em terceiro, mas vai chegar lá em 5 anos. Por causa dos programas de testes de outros países, eu instruí o Departamento de Guerra a iniciar os testes das nossas armas nucleares em igual escala. Esse processo começará imediatamente. Obrigado pela sua atenção neste assunto, presidente Donald J. Trump. Bom, os testes de armas nucleares nos Estados Unidos estão paralisados há 33 anos. O país, a gente lembra, foi o primeiro a utilizar uma bomba atômica, isso na Segunda Guerra Mundial, nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Mas entre essa data, 1945, e 1996, quando foi assinado o tratado que proibia os testes nucleares, mais de 2.000 simulações foram conduzidas em todo o mundo. Os americanos realizaram 1.032 simulações. 715 foram da União Soviética, 210 da França, 45 do Reino Unido, 45 também da China. Depois da assinatura do tratado lá em 96, Índia, Paquistão e a Coreia do Norte também fizeram os seus próprios testes. Mas por que os Estados Unidos pararam de testar? Lá em 1992, a preocupação que trazia os impactos, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana, acabaram pesando bastante, foram os principais fatores. E foi justamente nessa época também que acabou a Guerra Fria, então ficou um pouquinho mais fácil a situação militar, um pouco mais maleável para Washington frear as atividades nucleares, os testes de armas nucleares em geral. Desde então, isso não acontece mais nos Estados Unidos oficialmente. Sobre esse assunto, a gente conversa com o professor doutor em Física, analista em Tecnologia Militar e editor do canal Plano Brasil, Edilson Moura Pinto, fazendo sua estreia aqui no JP Internacional. Professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fabrício, e a todo o público. É uma honra estar aqui e obrigado pelo convite. Professor, o presidente Donald Trump, na publicação que ele fez, a gente mostrou aqui, cita
as ameaças de Rússia e principalmente da China. Há pouco mais de 2 meses, eu conversava com um colega nosso, comandante Robson Farinazzo, que disse o seguinte: muita gente no Pentágono deve ter ficado preocupado com aquele desfile militar que a China fez, teve até a presença de Vladimir Putin, porque mostrou um poderio militar muito grande, inclusive nuclear. É essa a situação? Os Estados Unidos têm razão hoje em estarem preocupados com as potências militares, tanto russa quanto chinesa, principalmente chinesa? Tem sim, tem razões muito claras, não necessariamente pelo número de ogivas nucleares e armas que a China detém, mas sim com as tecnologias que hoje estão surgindo. Armas com uma precisão muito maior e capacidade de desviar de defesas aéreas hoje mais complexas. Então, a China é a nação que mais cresce no setor de armas nucleares, desenvolvimento dos seus sistemas nucleares na tríade nuclear, que compõe as forças de bombardeiros, submarinos, e também de mísseis baseados em silos ou lançadores móveis, e ela tem vindo numa crescente de números. Apesar dos Estados Unidos e Rússia possuírem uma quantidade de ogivas em números muitas vezes superiores, é previsto que em muito pouco tempo a China tenha a capacidade de alcançá-los e com tecnologias extremamente avançadas dos meios de entrega. Então, isto realmente é um parâmetro que assusta a qualquer nação. Professor, quando a gente fala da questão de armamentos nucleares, a gente ouviu falar isso muito na relação do Irã recentemente. A gente vê a arma nuclear como um instrumento de dissuasão da ameaça estrangeira, né? A Coreia do Norte, por exemplo, raramente é ameaçada por outros países porque ela tem um arsenal nuclear. Os Estados Unidos não precisam desse, digamos assim, artefato para dissuadir inimigos, né? Para dissuadir outras potências militares. Então, qual que é o racionamento aqui por trás desse novo teste, desses novos testes que devem ser conduzidos pelos americanos? Há uma defasagem hoje no exército norte-americano, nas forças armadas norte-americanas? Fabrício, assim, grande parte dos sistemas lançadores de mísseis norte-americanos são baseados na plataforma do Minuteman III, no início dos anos 70. Essas armas, elas são modernas, elas possuem um poder de destruição bastante grande. Porém, novas tecnologias surgiram, especialmente na última década, e eles trazem aí uma preocupação grande quanto à capacidade de abate desses mísseis. Essas armas, embora sejam numerosas e com boa capacidade, hoje elas enfrentam os sistemas de defesa aérea muito mais complexos. E isso exige desenvolvimento de novos sistemas. Os Estados Unidos agora tem o programa Sentinel, que tenta substituir esses mísseis, além de novos bombardeiros, e uma nova família de submarinos lançadores. Todas essas armas, elas são necessárias para poder garantir, pelo menos, a paridade. Agora, as motivações aí, elas também estão sob pressões políticas, né? É mais ou menos uma declaração de que vamos retornar à mesa de negociações nucleares. E isto traz para o mundo um desbalanço e muita preocupação, porque ela pode desencadear mais uma corrida armamentista nuclear, tá? Hoje, há muito mais jogadores no páreo que podem se aventurar nisso. Mas a declaração de Trump, ela vai com uma pressão diplomática, ela tenta manter essa paridade diante de China e Rússia, que estão testando novas armas e novos sistemas. Nesta semana mesmo teve o lançamento de um míssil de cruzeiro russo que é movido à energia nuclear, com um motor nuclear, e que é uma tecnologia disruptiva, que surge recentemente, e isso preocupa muito Washington, que precisa, de uma certa forma, demonstrar para os seus aliados e para o consumo interno a capacidade de fazer frente às ameaças que estão surgindo com essas novas armas. E aí você fala da questão diplomática, né, professor? Mas aqui eu penso o seguinte, existem outras formas de exercer pressão diplomática. A gente tem visto isso dando, por exemplo, você citou a Rússia, né? Os Estados Unidos aplicaram várias sanções financeiras, econômicas à Rússia. A possibilidade dos Estados Unidos testarem armamento nuclear, e indiscutivelmente uma das maiores potências do mundo, né, do que se trata os Estados Unidos, mostra que talvez a pressão militar ainda é o maior instrumento diplomático existente na atualidade? Sem dúvida. Você colocou bem a questão da parada do aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial, onde a China exibiu um poder militar muito grande, mas a Coreia do Norte, algumas semanas depois, também fez essa grande declaração.
Então, dentro de todas as estruturas, sejam diplomáticas, sejam políticas, sejam militares, elas são meios de tentar forçar e apresentar-se como um player mundial. Os Estados Unidos precisa recuperar esta imagem e, hoje em dia, a corrida ela é bastante acelerada. E o poder militar, ele tem sido utilizado e ele é um instrumento de demonstração de presença e, por isso, Trump, nos seus posicionamentos, também joga esta carta. Porque, de todas as forças, a militar, será aquela que será utilizada quando todos os outros recursos falharem. Então, é preciso que seja demonstrado esse poder militar pelas nações para que a dissuasão seja concluída de forma positiva para aquele país. Então, realmente, existem outros meios meios militares do qual os Estados Unidos podem pressionar? Existem. O aparato militar americano é muito grande, especialmente na sua marinha, na sua força, mas ele pode ser insuficiente em determinados cenários, onde a pressão militar ela tem que se chegar ao extremo, né? Então, por exemplo, a Rússia hoje possui sistemas de armas capazes de ultrajar as defesas europeias, e nesse sentido, eles não precisariam utilizar necessariamente armas nucleares, mas com o poder de dissuasão, os Estados Unidos têm a presença dos seus sistemas nucleares, e é por isso que exerce essa pressão dessa forma. Agora, professor, uma pergunta quase filosófica eu vou te fazer aqui, hein? O mundo fica mais ou menos seguro diante desse tipo de anúncio do presidente Donald Trump? Com certeza, estamos aqui num período onde, pelo menos eu, com uma certa idade já, nasci no período da Guerra Fria, onde tínhamos o temor constante de uma hecatombe nuclear. Estamos voltando a esses tempos. Esperamos que a razoabilidade das lideranças seja iguais aos líderes daquele tempo e que impediram que isto chegasse a acontecer de fato. A grande questão é que sim, estamos num risco, e não é um risco de escalada nuclear. Potências subalternas, como por exemplo o Brasil, que detém a tecnologia para a produção de seus sistemas nucleares, não é o caso do Brasil, mas apenas para citar como exemplo, poderia se aventurar no desenvolvimento de armas nucleares por receio de sofrer, de certa forma, uma pressão ou até mesmo um ataque de armas, caso eles pudessem acontecer. Então, isso traz uma preocupação muito grande, ele com certeza vai acelerar outros programas nucleares de outras nações, leia-se aí algumas delas que já estiveram no time das nações nucleares, que abdicaram dos seus sistemas, e traz uma preocupação muito grande contra esse desequilíbrio. Até então, havia um certo respeito mútuo, e as regras elas vão sendo feitas à medida em que as linhas vermelhas estão sendo traçadas, e isto é o mais preocupante. Isso pode trazer, sim, uma corrida militar um pouco mais aquecida e que pode trazer consequências não muito positivas. Mas acreditamos sempre que, tal como foi no passado, as lideranças elas podem voltar à mesa e, a qualquer momento, restabelecer aqueles acordos e tratados que garantiram a nossa sobrevivência até agora. Bom, conversamos com o professor, analista em tecnologia militar e editor do canal Plano Brasil, Edilson Moura Pinto. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JP Internacional. Volte sempre. Muito obrigado, estamos à disposição. Até a próxima. Bom, agora é hora da gente chamar o Radar Internacional. O que foi notícia, o que foi destaque no mundo, a gente confere a partir de agora as principais manchetes da última semana e a gente vai começar a nossa rodada pela Argentina, aqui na América do Sul, país vizinho ao Brasil. O La Libertad Avança foi o grande vencedor das aguardadas eleições legislativas lá na Argentina. No placar geral, o partido de Javier Milei teve 40,7% dos votos contra 31,7% do Fuerza Pátria, a coligação, a federação peronista de esquerda apoiada por Cristina Kirchner. O resultado dá força para o presidente Javier Milei na Câmara dos Deputados, mas ainda fica um pouquinho abaixo da maioria no Senado. Aí ele vai precisar negociar, vai precisar de habilidade política. A taxa de abstenção foi a maior desde a redemocratização da Argentina, isso lá em 1983, com 68% dos eleitores presentes nas urnas. E isso pode ajudar a explicar um pouquinho da vitória de Javier Milei
Milley, que tinha chegado muito pressionado nas últimas semanas por conta de escândalos de corrupção envolvendo a irmã Karina Milley, por conta da necessidade da ajuda financeira dos Estados Unidos, aqueles 40 bilhões de dólares que a gente comentou com a professora Natália agora há pouco, também por conta dos vetos que ele vinha sofrendo, inéditos, aliás, no Congresso. Isso permite que o governo argentino respire um pouco mais aliviado e possa levar à frente as reformas que ele prega, que ele tenta desde o começo, desde que assumiu a Casa Rosada, Javier Milei, um nome que ainda vai dar muito o que falar na política, não só no cenário local, mas também certamente no cenário internacional. Falando de Congresso, falando de Senado especificamente, a gente vai para os Estados Unidos, porque com 52 votos a favor e 48 contra, incluindo 5 votos a favor de republicanos, o Senado dos Estados Unidos aprovou o fim das tarifas de Donald Trump contra o Brasil, as tarifas de 50%. O argumento dos congressistas é de que a taxação não possui base econômica e que a medida cabe, na verdade, ao legislativo decidir sobre as tarifas. É a mesma coisa que diz o Tribunal de Apelações de Washington. Esse caso já foi parar na Suprema Corte, que ainda não julgou essa questão. Agora, esse texto vai passar para a Câmara dos Deputados, que também é de maioria republicana, assim como o Senado, mas por lá a expectativa é de que o projeto seja ou rejeitado ou simplesmente engavetado. Portanto, não deve ter uma mudança imediata envolvendo o Brasil nesse momento. Outros projetos nesse sentido também foram apresentados, mas a urgência dos congressistas é envolvendo o Brasil, porque as tarifas contra o Brasil acabam afetando diretamente, mais diretamente, melhor dizendo, o bolso dos americanos, principalmente no que diz respeito à alimentação e também ao café. E ficar com um cafezinho caro é muito complicado. A gente vai para o Oriente Médio agora, um dia após um ataque, aliás, um dia após a morte de um soldado israelense, pelo menos 104 palestinos foram mortos em bombardeios na faixa de Gaza, mesmo em meio ao cessar-fogo. Segundo o exército de Israel, os ataques aéreos foram concentrados no norte do enclave, onde armas do Hamas estariam sendo guardadas. O governo israelense também afirmou que, mesmo diante dessa situação, o país segue comprometido com o acordo de paz na região, e essa que sempre foi a grande questão. Não basta o acordo de paz ser assinado, os reféns voltarem para casa como voltaram os reféns israelenses vivos, se essa paz não for duradoura, se essa estabilidade na região não durar muito tempo. É isso que a gente está de olho, é isso que todo mundo está torcendo. Vamos virar a página do radar internacional, voltar para os Estados Unidos. O presidente Donald Trump decretou um limite de 7.500 refugiados aceitos no país para 2026, o menor número da história. A determinação também garante que a maior parte das vagas deve acabar indo para sul-africanos brancos, da etnia afrikaner, supostamente vítimas de perseguição. O governo sul-africano rejeita essa afirmação. A entrada de refugiados havia sido paralisada quando Trump voltou à Casa Branca. E o número, no ano passado, o último ano no governo Biden, de refugiados aceitos, era de 100 mil pessoas. Uma diferença muito grande entre um governo e outro. Faz parte da determinação de Donald Trump e assim será cumprido para o ano fiscal do ano que vem. Agora, drama na família real britânica. O rei Charles III retirou o título de príncipe do irmão Andrew, o duque de York, de 65 anos. Ele foi destituído da realeza por conta dos vínculos com o empresário, traficante sexual e pedófilo Jeffrey Epstein. E agora será chamado apenas de Andrew Mountbatten Windsor. Andrew será obrigado a deixar a residência oficial, o Royal Lodge, mas também deve ser bancado pelos recursos privados do rei. O ex-duque nega as relações com Epstein, mas todas as provas mostram o contrário. O caso Epstein dá muito o que falar nos Estados Unidos, expectativa pela divulgação da famosa lista de Epstein, que Donald Trump prometeu na campanha, mas não está entregando agora, e também tem as suas repercussões ao redor do mundo. E ainda falando de Inglaterra, Reino Unido, na Premier League, a gente vai falar um pouquinho de futebol agora. A principal liga nacional de futebol do mundo, uma mudança importante no calendário. A rodada do Boxing Day, tradicionalíssima rodada do Boxing Day, que é realizada em 26 de dezembro, terá apenas um jogo nessa temporada, o menor número em 43 anos, e vai ser o duelo entre Manchester United e Newcastle. O motivo apresentado pela Liga é a falta de espaço no calendário
principalmente pelo aumento de jogos nas competições europeias, como a Champions League, a Europa League, a Conference League também, o que tem causado muitas lesões nos jogadores. Então, se você torce para um time europeu, está vendo o craque do seu time lesionado, aquela lesão muscular principalmente, isso pode estar relacionado com o aumento do número de jogos, a carga cada vez maior, a intensidade cada vez maior, e aí não sobrou outra opção para a Premier League, senão a de deixar apenas um joguinho no dia 26 de dezembro, mas a gente vai estar de olho sim na programação da Jovem Pan e no Radar Internacional que volta na semana que vem. O furacão Melissa, considerado o mais poderoso do Oceano Atlântico em quase um século, deixou um rastro de destruição e dezenas de mortes pelo Caribe. Os detalhes com Amanda Nascimento. Pelo menos 30 pessoas morreram no Haiti e 19 na Jamaica, além de milhares de desabrigados em Cuba, onde o fenômeno causou graves prejuízos. Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o furacão segue em direção às Bermudas, com ventos que ultrapassam 160 km por hora. Nas Bahamas, o alerta foi suspenso, mas o risco de enchentes ainda preocupa em Cuba, Jamaica, Haiti e República Dominicana. Especialistas afirmam que o poder destrutivo de Melissa foi amplificado pelas mudanças climáticas provocadas pela atividade humana. No Haiti, as fortes chuvas foram responsáveis por inundações repentinas e deslizamentos. De acordo com autoridades locais, 30 pessoas morreram, incluindo 10 crianças, e outras 20 estão desaparecidas. Na Jamaica, o governo confirmou 19 mortes e declarou estado de emergência. A ministra da Informação, Dana Morris Dixon, afirmou que o país vive uma de suas piores tragédias naturais das últimas décadas. Em Cuba, os estragos se somam à crise econômica que já afeta o país há 5 anos. A região de Santiago de Cuba foi uma das mais atingidas. A tempestade derrubou linhas de transmissão, destruiu telhados e deixou bairros inteiros sem energia. Cerca de 735 mil pessoas precisaram deixar suas casas, principalmente nas províncias de Santiago de Cuba, Holguín e Guantánamo. O presidente Miguel Díaz-Canel visitou as áreas afetadas e afirmou que os danos foram extensos, embora não haja registro de mortes no país. Ele pediu solidariedade internacional e destacou a necessidade de reconstrução urgente nas regiões atingidas. O governo dos Estados Unidos anunciou o envio de equipes de resgate e ajuda humanitária para Jamaica, Haiti, República Dominicana e Bahamas. Washington também ofereceu assistência a Cuba, gesto raro diante da histórica rivalidade entre os dois países. Outros países também se mobilizaram. A Venezuela enviou 26 toneladas de suprimentos para Cuba. O Reino Unido prometeu 3,3 milhões de dólares em ajuda emergencial e disponibilizou voos para retirar cidadãos britânicos da Jamaica. Já El Salvador deve enviar 3 aviões com mantimentos e equipamentos de resgate. Com ventos extremos, inundações e uma onda de destruição que se estende por todo o Caribe, Melissa entra para a história como um dos furacões mais violentos já registrados na região. Um lembrete do impacto crescente das mudanças climáticas sobre países já vulneráveis. O JP Internacional dessa semana vai ficando por aqui, mas a gente segue de olho em tudo o que acontece ao redor do nosso próximo encontro. É no sábado que vem, e claro, ao longo de toda a programação da Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.